Olá pessoal, nós faremos agora análise do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Trata-se de uma das obras mais importantes, da bibliografia de Paulo Freire, uma obra que foi lançada em 1974. Dependendo da edição, nós encontramos aí cerca de 250 páginas. Não é um livro muito grande, é um livro cuja leitura é bastante prazerosa, uma vez que aborda temas que são muito interessantes, temas sob um ponto de vista crítico, e no geral propõe uma nova forma de relacionamento, entre professor, estudante e sociedade. Vale lembrar que o livro foi lançado em 1974, mas ele foi escrito na segunda metade da década de 60, já no período da ditadura militar. Nesse período, o Paulo Freire encontrava-se exilado no Chile. Então, depois da obra Educação como Prática da Liberdade, Paulo Freire começa os seus escritos que darão origem à Pedagogia do Oprimido. Vale lembrar que essa década de 1960, foi uma década de profundas transformações, profundas mudanças, nós vivemos aqui em plena ditadura, no âmbito do plano global, nós tínhamos, principalmente no que diz respeito à economia, uma divisão em dois polos, dois polos muitas vezes vistos como antagônicos. Nós temos de um lado o bloco capitalista, representado principalmente pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, com a União Soviética. Mais especificamente no contexto latino-americano, nós vamos ter na década de 60, a Revolução Cubana, propondo mudanças, principalmente no que diz respeito às propostas comunistas, a adequação da sociedade ao propósito comunista. E aí nós vamos ter uma figura importante nessa época, que foi o Ernesto Che Guevara, que visitou vários países da América Latina, levando essa proposta de revolução, essa proposta de combater o capitalismo por meio do comunismo. Então, Paulo Freire viveu essa época de revolução, estava exilado, mas sem esquecer do contexto brasileiro. Nós vimos na última obra dele, Educação como Prática de Liberdade, trazendo experiências ocorridas no ambiente nordestino do país, do Brasil. E esse livro, Pedagogia do Oprimido, traz mais esse viés da revolução, sem especificamente trazer uma delimitação espacial. Então nós temos aí permeado nessa obra de Paulo Freire também a ideia, os ideais da própria Revolução Cubana, mas também, sobretudo, um campo de ideias que vai influenciar bastante Paulo Freire diz respeito à teologia da libertação. Então, juntamente com os ideais da Revolução Cubana, nós vamos ter como base de sua própria teoria o marxismo. E diante de toda essa influência, nós podemos dizer que um dos principais objetivos da escrita de Paulo Freire, justamente era a luta revolucionária a favor dos oprimidos. E assim nós temos aí uma categoria muito importante, que é justamente a opressão, uma categoria que é política, Por isso que estudar Paulo Freire também é estudar política no sentido no sentido etimológico da palavra, que se refere ao grego, no sentido de estudar cidadania, ser cidadão, ser ativo socialmente, e isso
diz respeito à política. Por isso, pessoal, que a gente pode dizer que o pensamento de Paulo Freire, né, as obras que Paulo Freire escreveu, estavam sempre permeadas, né, de uma relação que é intrínseca, né, entre educação e política. Então, assim, pessoal, nessa obra nós podemos perceber uma espécie de progressão entre dois temas, entre dois conceitos, né, que teoricamente são conceitos divergentes, antagônicos, né? E Paulo Freire acaba juntando esses dois conceitos, né? Ele se apropria, né, dessas duas ideias para justamente construir a sua pedagogia do oprimido. De um lado, os ideais marxistas, né? Nós temos aí o marxismo, e do outro, a teologia da libertação. De um lado, o comunismo, do outro lado, as ideias progressistas que vinham da igreja. Vale lembrar que Paulo Freire acabou sendo criticado, né, por fazer essa relação, né, utilizar esses dois conceitos, buscando relacioná-los, né? Isso acabou gerando críticas. E Paulo Freire sabia muito bem que ia sofrer essas críticas, né? Tanto é que ele produziu uma obra, né, contemporânea à pedagogia do oprimido, justamente explicando essa possível contradição. E é o que a gente encontra no livro Educação e Mudança. E ele vai dizer nessa obra que o que ele traz na pedagogia do oprimido, né, fazendo essa relação entre os ideais marxistas e a teologia da libertação, não é propriamente uma contradição. E ele vai explicar que era perfeitamente possível, né, essas duas propostas conviverem. E vejam só um trecho que ele traz nessa obra, né, no qual ele aborda exatamente essa relação entre o marxismo e a teologia da libertação. Eu fui, na minha juventude, ao camponês e ao operário da minha cidade, movido pela minha opção cristã, que eu não renego. Chegando lá, a dramaticidade existencial dos homens e mulheres com quem eu comecei a dialogar me remeteram a Marx. Eu fui a Marx por isso, e indo a Marx, eu comecei a me surpreender com alegria por ter encontrado Marx entre os camponeses e entre os operários. Comecei a ver uma certa radicalidade original do pensamento marxista lá na área camponesa de analfabetos. Então pensei, puxa, esse cara é sério. Não quero dizer que hoje eu sou um expert em Marx ou que sou um marxista, por uma questão até de humildade. Eu acho que é muito sério dizer que alguém é marxista. E a mesma coisa em relação à minha opção cristã. Eu sou um homem à procura de tornar-se um cristão. Em última análise, devo dizer que tanto a minha posição cristã quanto a minha aproximação a Marx, ambas jamais se deram ao nível intelectualista, mas sempre referidas ao concreto. Não fui às classes oprimidas por causa de Marx, fui a Marx por causa delas. O meu encontro com ela é que me fez encontrar Marx, e não o contrário. E aqui, pessoal, nós podemos ver, né, a relação que Paulo Freire nos traz, né, entre teoria e prática. Quando ele diz que não foi a Marx por conta das classes camponesas, né, mas sim nas classes camponesas é que ele encontrou Marx, é justamente da relação do concreto, né, com a prática, com a teoria. Então, é da prática que ele foi à teoria e não o contrário. E aqui, pessoal, a gente pode perceber que Marx, né, no que diz respeito ao seu discurso teórico, ele sempre se refere a uma prática. E é aqui que nós encontramos, né, o núcleo da própria praxis, né, de Paulo Freire. Então, pessoal, em relação ao pensamento de Paulo Freire, né, aos textos de Paulo Freire,
anteriores à escrita da pedagogia do oprimido, né, nós temos aí uma mudança significativa, né, em seu pensamento, justamente com a adoção, né, de conceitos marxistas. Então, um grande ponto de mutação que nós podemos encontrar na obra de Paulo Freire diz respeito justamente a isso, né? A uma abordagem mais marxista em sua obra. Agora, a abordagem marxista, né, utilizada por Paulo Freire estaria no campo da superestrutura, né? Há algumas diferenciações no que diz respeito à abordagem marxista, né? Aquela abordagem estrutural é aquela que diz respeito mais à economia, né? Enquanto que no campo da superestrutura estariam as ideologias, as crenças ou até mesmo a religião, né? Então, o marxismo utilizado por Paulo Freire é o marxismo que está presente nessa superestrutura, ou seja, para Paulo Freire, nem tudo gira em torno da economia. Outros aspectos são fundamentais, né, para a abordagem de um problema social, como, por exemplo, a cultura, a política, né, a própria educação. Então, é importante a gente fazer uma diferença, né, entre essas diferenças de abordagem marxista. Então vamos agora analisar as partes principais dessa que é chamada pedagogia do oprimido, né? Vai lembrar que Paulo Freire fazia questão, né, de dizer que o seu objetivo não era tratar de qualquer pedagogia, né, mas sim daquela pedagogia do oprimido. E a ideia de se trabalhar a partir de uma pedagogia do oprimido foi sendo construída justamente, né, durante a alfabetização de jovens e adultos, né? E aqui a gente faz uma referência novamente à obra Educação como Prática da Liberdade, né? A obra na qual Paulo Freire nos traz essa abordagem da alfabetização, né? O método paulo freireano de alfabetização, principalmente no que diz respeito à alfabetização de jovens e adultos, né? E foi justamente nessa experiência, né, dessa alfabetização que Paulo Freire foi construindo essa ideia de uma pedagogia do oprimido. Então, pessoal, já analisando o texto do livro, nós verificamos aí na própria dedicatória, né, o público-alvo, né, dessa obra, né? Então vejam só: aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, e, assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. E vamos analisar agora alguns trechos, né, do prefácio que foi escrito pelo professor Hernani Maria Fiori. Já na primeira página, né, nós podemos ver o seguinte trecho: os métodos da opressão não podem, contraditoriamente, servir à libertação do oprimido. Nessas sociedades, governadas pelos interesses de grupos, classes e nações dominantes, a educação como prática da liberdade postula necessariamente uma pedagogia do oprimido. Não pedagogia para ele, mas dele. Ou seja, pessoal, a pedagogia que Paulo Freire nos traz, né, a pedagogia do oprimido, não é aquela pedagogia pensada, né, por pessoas que estejam alheias, né, a essa situação do oprimido, mas sim por pessoas que estejam inseridas nesse meio, que conhecem esse meio. Portanto, a pedagogia não seria para eles, mas sim deles, né? Ou seja, essa pedagogia partiria do próprio povo oprimido. Uma pedagogia ou mesmo, né, uma educação vinda de fora estaria impregnada de práticas de dominação. Portanto,
teria de vir, né, do próprio meio oprimido. E não há dúvidas de que para esse povo oprimido, né, para que ele produza sua própria pedagogia, né, para que ele produza sua própria prática de libertação, é necessária a consciência, né? É preciso que eles se conscientizem. E uma das formas de se conscientizar é justamente se alfabetizar. E daí nós podemos fazer uma referência com a obra anterior de Paulo Freire, Educação como Prática de Libertação, ou seja, por meio da educação, por meio da alfabetização, o sujeito se conscientizaria, né? E essa consciência geraria uma prática, né? Uma educação, uma pedagogia direcionada justamente à libertação. Então, para o oprimido deixar de ser oprimido, né? Essa, digamos, revolução, né? Teria de vir dele mesmo, de dentro do próprio povo. Por isso nós acabamos vendo uma relação muito grande com as práticas de alfabetização de Paulo Freire, né? Por meio da alfabetização, o sujeito vai se conscientizando, né? Vai deixando de ser manipulado. E daí nós acabamos nos deparando com conceitos como as palavras geradoras, né? O círculo de cultura, ou seja, o próprio método Paulo Freire em sua totalidade. E o objetivo era justamente fazer com que o alfabetizando, né, fosse assumindo gradualmente a consciência de que é testemunha de uma história, né, a história da qual ele é o próprio autor. Como nós podemos ver no trecho mais adiante, ainda do prefácio. Distanciando-se de seu mundo vivido, problematizando-o, descodificando-o criticamente, no mesmo movimento da consciência, o homem se redescobre como sujeito instaurador desse mundo de sua experiência. Testemunhando objetivamente sua história, mesmo a consciência ingênua acaba por despertar criticamente, para identificar-se como personagem que se ignorava e é chamada a assumir seu papel. Então, pessoal, antes, né, dessa educação, que é uma educação bancária e não uma educação problematizadora, né, antes esse personagem ele ignorava a própria consciência. Ele ignorava que poderia desempenhar um papel ativamente em sua sociedade. Agora não, né? Agora, com essa educação problematizadora, né, ele é chamado a assumir o seu papel. E aqui nós podemos ver, né, a própria responsabilidade histórica do sujeito, como nós podemos identificar no seguinte trecho. Ao reproduzi-la criticamente, o homem se reconhece como sujeito que elabora o mundo. Nele, no mundo, efetua-se a necessária mediação do auto-reconhecimento que o personaliza e o conscientiza como autor responsável de sua própria história. E aqui nós podemos fazer uma relação com o próprio método de Paulo Freire de alfabetização, né? No seguinte trecho: alfabetizar-se não é aprender a repetir palavras, mas a dizer a sua palavra, criadora de cultura. A cultura letrada conscientiza a cultura. A consciência historiadora automanifesta a consciência, sua condição essencial de consciência histórica. Portanto, pessoal, alfabetizar-se não é uma ação meramente reprodutora, mas sim produtora. E nunca é demais lembrar, né, que na proposta de Paulo Freire, educação e política são dois conceitos que andam juntos, né? Como nós podemos ver no seguinte trecho ainda do prefácio. O método de Paulo Freire é, fundamentalmente, um método de cultura popular, conscientiza e politiza,
não absorve o político no pedagógico, mas também não põe inimizade entre educação e política. Distingue-as, sim, mas na unidade do mesmo movimento em que o homem se historiciza e busca reencontrar-se, isto é, busca ser livre. Não tem a ingenuidade de supor que a educação, só ela, decidirá dos rumos da história, mas tem, contudo, a coragem suficiente para afirmar que a educação verdadeira conscientiza as contradições do mundo humano, sejam estruturais, superestruturais ou interestruturais, contradições que impelem o homem a ir adiante. E, terminando o prefácio, vamos agora para as primeiras palavras, já escritas por Paulo Freire, em 1968, no Chile. E veja o que Paulo Freire nos traz, sobre o conteúdo presente nesse livro. As afirmações que fazemos neste ensaio não são, de um lado, fruto de devaneios intelectuais, nem tampouco, de outro, resultam apenas de leituras, por mais importantes que elas nos tenham sido. Estão sempre ancoradas, como sugerimos no início dessas páginas, em situações concretas. Expressam reações de proletários, camponeses ou urbanos, e de homens de classe média que vimos observando, direta ou indiretamente, em nosso trabalho educativo. Nossa intenção é continuar com estas observações para retificar ou ratificar, em estudos posteriores, pontos afirmados neste ensaio. Ensaio que provavelmente irá provocar em alguns de seus possíveis leitores reações sectárias. Então, pessoal, nós podemos ver aqui a que ponto chega, a lucidez de Paulo Freire, sabendo que se trata, de um tema bastante polêmico, principalmente nessa segunda metade da década de 60, um tema que propõe, nessa pedagogia do oprimido, um ponto de vista vindo da classe oprimida, e não da classe opressora, e isto, logicamente, pode não ser muito bem digerido, isso de acordo com a sociedade. Paulo Freire sabia que no atual contexto em que vivíamos aqui no Brasil, sob o regime da ditadura, muito provavelmente essas suas ideias seriam primeiramente rebatidas, e posteriormente combatidas, no sentido de aboli-las, do regime educacional aqui no Brasil. Então ele já sabia que ia sofrer essas críticas, e acaba até mesmo se antecipando às críticas que viria a sofrer. E até mesmo manda um recado, àqueles que viessem a demonstrar uma posição sectária. É o que ele diz no seguinte trecho: parta de quem parta, a sectarização é um obstáculo à emancipação dos homens. Daí que seja doloroso observar que nem sempre o sectarismo de direita provoque o seu contrário, isto é, a radicalização do revolucionário. Pois bem, na primeira parte do livro, Paulo Freire nos traz a justificativa da pedagogia do oprimido. E aqui nós temos um trecho importante, quando ele nos diz: a desumanização, que não se verifica apenas nos que têm sua humanidade roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, é distorção da vocação do ser mais. E esse ser mais é justamente a busca, que deve permear todas as relações entre os seres humanos, ser mais humano, E de fato essa desumanização, acaba fazendo com que os seres, sejam seres menos, ou seja, eles sejam menos humanos por conta de toda essa opressão. Aqueles que oprimem também deixam de ser mais humanos
passam a ser menos humanos, justamente por estarem oprimidos, né? E aqueles que são oprimidos também deixam de ser mais humanos e passam a ser menos humanos, ou passam a ser menos. Como distorção, né, do ser mais, o ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra os... Ajeitar a última parte. Como distorção do ser mais, o ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E essa luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar sua humanidade, né? Ou seja, ao buscarem ser mais, né? Que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente opressores, nem se tornam de fato opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. Ou seja, uma verdadeira educação, né, é aquela que faz com que os oprimidos, né, uma vez deixados de serem oprimidos, não se tornem opressores dos seus opressores. A eliminação dessa opressão, né, serviria justamente para restaurar a humanidade, tanto a humanidade daqueles que oprimiam, quanto naqueles que eram oprimidos. Então, essa libertação, né, não tem como foco oprimir aqueles que estavam oprimindo, mas sim a restauração da humanidade. E vejam só um trecho que faz referência, né, ao que eu falei anteriormente, sobre a necessidade, né, de o ponto de partida vir justamente dos oprimidos. Só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos. Por isto é que o poder dos opressores, quando se pretende amenizar ante a debilidade dos oprimidos, não apenas quase sempre se expressa em falsa generosidade, como jamais a ultrapassa. E mais adiante ele diz: lutando pela restauração de sua humanidade, estarão, sejam homens ou povos, tentando a restauração da generosidade verdadeira. Ou seja, aqueles que são oprimidos, ao buscarem ser mais, né, ser mais humanos, e sendo oprimidos, eles não estão sendo mais humanos, estão sendo menos, né, o que ele diz ser menos. Quando os oprimidos buscam mudar essa situação, né, sair dessa situação de opressão, eles não estão apenas fazendo com que eles saiam dessa situação de ser menos, eles estão indo para o ser mais, né? E também estão fazendo com que os opressores, uma vez não oprimindo mais, se aproximem também desse ser mais. Por isso que Paulo Freire nos diz, né, que quando os oprimidos lutam pela restauração de sua humanidade, eles também estão lutando pela restauração da generosidade verdadeira. E, mais uma vez, mais à frente, Paulo Freire faz questão, né, de acentuar essa ideia de que a pedagogia deve partir do oprimido, né? Veja só o seguinte trecho: a nossa preocupação neste trabalho é apenas apresentar alguns aspectos do que nos parece constituir o que vimos chamando de pedagogia do oprimido, aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou povos na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e refará. Vale lembrar, né, o papel desempenhado pela praxis, né,
nessa luta, né, para tornar ser mais tanto os oprimidos quanto os opressores, né? Quando ele diz no seguinte trecho: a praxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem a praxis, é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos. Dessa forma, esta superação exige a inserção crítica dos oprimidos na realidade opressora, com que, objetivando-a, simultaneamente atuam sobre ela. E mais adiante ele fala ainda da necessidade de os opressores terem conhecimento da realidade de fato dos oprimidos. Ele diz o seguinte: será na sua convivência com os oprimidos, sabendo-se também um deles, somente a um nível diferente de percepção da realidade, que poderá compreender as formas de ser e comportar-se dos oprimidos, que refletem em movimentos diversos a estrutura da dominação. E mais adiante ele completa: há, por outro lado, em certo momento da experiência existencial dos oprimidos, uma irresistível atração pelo opressor, pelos seus padrões de vida. Participar destes padrões constitui uma incontida aspiração. Na sua alienação, querem a todo custo parecer com o opressor, imitá-lo, segui-lo. Isto se verifica, sobretudo, nos oprimidos de classe média, cujo anseio a serem iguais ao homem ilustre da chamada classe superior. E é aqui que nós encontramos um conceito em Paulo Freire referente a isso que nós acabamos de ler, que é justamente o da autodesvalia, né? A autodesvalia é outra característica dos oprimidos. Resulta da introjeção que fazem eles da visão que deles têm os opressores. Em outras palavras, né, como o próprio Paulo Freire traz aqui, ele parafraseia, né, o camponês se sente inferior ao patrão porque este lhe parece como que tem o mérito de saber e dirigir. De tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem em virtude de tudo isto, terminam por se convencer de sua incapacidade. Falam de si como os que não sabem e do doutor, como o que sabe e a quem devem escutar. Os critérios de saber que lhes são impostos são os convencionais.